Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 1, 18 e 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Todos encontraram? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Então vamos esperar uns 30 segundinhos aí. Para ajudar vocês, está entre Gênesis e Apocalipse, viu? 1 Pedro, está no meio da Bíblia, quase. Amém. O alto preço de um resgate. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Pai, e te peço em nome de Jesus, que tu nos ajude, Pai, que tu venhas sobre nós, pelo teu Espírito Santo, já está em nós, nos dá cobertura, Senhor, e também nos fazer transbordar, Deus, que todas as palavras que foram faladas nessa noite venham do teu coração para os nossos corações, Pai. Eu quero ouvir a tua voz novamente nessa noite, como eu tenho escutado durante esses dias, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. O alto preço de um resgate. Durante a semana, estava pensando em alguns episódios que aconteceram aqui no Brasil, não vou citar nenhum não, mas falar sobre o que acontece quando uma família ou um grupo de pessoas são sequestradas. Lá para o lado do Oriente Médio, sequestraram, parece que 300 meninas, ainda tem uma parte ainda em sequestro e outras estão ainda estão sendo liberadas. E muitas pessoas, quando são vítimas de sequestro, os seus sequestradores, eles exigem um resgate, exigem um pagamento de um resgate para aquela pessoa ser libertada, ou para que aqueles grupos sejam libertados também. E muitas vezes são preços muito altos, às vezes envolve a parte política, a parte financeira, mas são preços que são pagos com muito valor, né? E muitas vezes, quando essas pessoas que estão sequestrando, essas pessoas, elas recebem um resgate, elas ainda matam essas pessoas, elas ainda judiam dessas pessoas. E aquele resgate às vezes não é completo, aquele resgate às vezes ele é só parcial. Às vezes um grupo de 3, 4 pessoas que são sequestradas, mantidas como reféns, elas são pagos o resgate, às vezes uma ou duas são mortas e outras são libertadas. Enfim, não é um resgate completo daquelas pessoas que foram sequestradas. E nós, não muito diferente, um dia fomos sequestrados, estávamos reféns dos nossos pecados, né? Refém das nossas iniquidades, refém dos nossos delitos, refém condenados à morte eterna. Nós éramos reféns de um sequestro a respeito da desobediência de um homem, como diz, que por Adão o pecado entrou no mundo, mas por Jesus ele saiu, foi pago. Enfim, então nós estávamos reféns dos nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados à morte. A lei veio e os homens não conseguiram cumpri-la. E nós estávamos passíveis de morte, porque nós estávamos reféns. Mas Deus, na sua onisciência, na sua presença, na sua onipotência, Ele lá na eternidade já tinha determinado o preço de um resgate. Então, qual foi esse alto preço do resgate pelas nossas vidas espirituais que estavam reféns do pecado? Lá em João 8:24, diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Jesus falando, porque não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. As pessoas estão reféns do pecado, as pessoas estão reféns dos seus delitos, das suas iniquidades, às vezes sentem até prazer em praticar certos atos, certos pecados, por quê? Porque estão cegos, estão reféns e às vezes se acostumam com aquele tipo de vida que estão levando.
E eles não querem crer em Jesus. Então, a chave para a salvação é crer em Cristo Jesus e também recebê-lo como Senhor e Salvador. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, 24, versículo, diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Mas morrereis por quê? Porque eu quero que vocês morram? Não. É porque vocês não creem que eu sou. Morrereis em vossos pecados. Mas qual o resgate que Deus providenciou e o preço pago através de seu Filho Jesus? Muitas vezes nós não temos o conhecimento. Lá em Colossenses 1,14 diz assim: em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. E muitos não valorizam o sangue que foi derramado na cruz, porque talvez desconheçam o valor do sangue e o propósito dele. As pessoas não conseguem entender, eles olham para Jesus, veem Jesus na cruz do Calvário, uns ainda continuam com ele nas suas cruzes, lá pregado nas paredes das casas, de algumas instituições, de alguns lugares, e aquele Cristo está ali crucificado ainda, está com semblante de dor, com semblante de sofrimento. Mas eu quero dizer que nessa noite, o nosso Jesus não está na cruz, e nem na tumba, e nem no Calvário. Nosso Jesus Cristo está nos céus, à direita de Deus, e por nós intercede. O nosso Deus, ele não está mais crucificado, mas precisou ser pago um preço muito alto. Então, Deus, ele resgatou, ele providenciou o preço pago através de seu Filho Jesus. E muitos não valorizam o sangue que foi derramado na cruz, porque às vezes desconhecem o seu valor. E quando se fala do precioso sangue de Cristo, a gente logo consegue entender a dimensão da salvação do homem e dos seus pecados. Nós conseguimos entender, a gente entende porque a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente consegue entender, mas a gente não consegue dimensionar, não consegue valorizar tão grande sacrifício que foi feito na cruz por cada um de nós. Por cada um de nós, cada um que está aqui nessa noite, que já teve uma experiência com Jesus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que teve seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. Às vezes nós não conseguimos valorizar isso, e às vezes nós trocamos esta bênção, às vezes até por um pratinho de lentilha. E de como Deus, desde o princípio, providencia meios e métodos, os símbolos e os tipos, imprimindo em nossas mentes a necessidade de um sangue remidor. Nós, antes de conhecermos a Jesus, nós sentimos que falta algo em nós, que existe um vazio dentro de nós, que esse vazio está ali presente e nós não sabemos com o que preencher, e por não sabermos, às vezes estamos preenchendo com coisas que não agradam ao Senhor. Muitos preenchem através do álcool, muitos preenchem através das drogas, muitos preenchem através da mentira, muitos preenchem através do adultério, muitos preenchem através de tudo que não presta, mas não preenche aquele vazio do seu coração com a presença de Deus em suas vidas. Então nós sentimos que nós precisamos de um sangue remidor, e Deus, ele providencia isso, né, para nos aproximar da sua presença santa, mas é preciso também que nós entendamos isso. Qual é a origem do sangue? Aonde surgiu essa questão do sangue? Porque quando nós falamos em sangue, nós pensamos em coisas pesadas, né? Sacrifícios pesados, sacrifícios de sangue. Lá em Israel, quando os homens iam fazer um pacto, uma aliança, eles cortavam animais no meio, e eles passavam no meio daqueles animais, com certeza pisando no sangue daqueles animais. Aquilo ali era uma aliança firmada, que se eles não cumprissem a parte deles, seriam passados, cortados ao meio também. Mas qual a origem do sangue? A expiação pelo sangue tem a sua origem, irmãos, na eternidade e no coração de Deus. Glória a Deus. E nós temos algumas figuras de sacrifício, começando pelo Velho Testamento. A gente vê qual foi o primeiro sacrifício que foi feito para a remissão do homem. Um simbolismo foi lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e lá eles foram expulsos do paraíso. Deus, ele matou animais, providenciou peles para cobrir Adão e Eva. Então ali foi um símbolo de sacrifício. Um animal inocente foi morto para que eles pudessem estar vestidos. Então nós vemos ali, já no início, em Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Jesus Cristo, ele derramou sangue na cruz do Calvário para nos dar revestimento de salvação, para nos dar salvação eterna. Glória a Deus.
O outro sacrifício, logo em seguida, nós vemos Caim e Abel, lá em Hebreus 11:4, faz referência a isso. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O sangue de Abel clamou na terra, quando Deus perguntou a Caim: o que fizeste com teu irmão? Por acaso, cadê teu irmão? Por acaso sou guardador do meu irmão? Era atrevido ainda, né? E ali ele recebeu uma marca para que ninguém o matasse. Então o sangue de Abel também simboliza o sangue do Cordeiro. Nós vemos um sacrifício tremendo e maravilhoso em Gênesis 22, de versículos 9 a 14, quando Abraão é chamado por Deus e diz: Abraão, você vai sacrificar seu filho. Abraão pega seu filho e leva para aquele monte, e lá ele vai sacrificar o seu filho. E ele diz que Abraão começa o homem da fé, o sacrifício perfeito, porque quando Abraão chegou no pé do monte, ele mandou que os seus servos ficassem, subiu ele e o menino, e lá, ele chega lá e diz, chegou para Isaac e disse: olha, você vai subir comigo, e botou a lenha no ombro de Isaac, e o fogo levando junto. O que passava na cabeça daquela criança? O que passava? E ele chega para o pai: nós temos a lenha, temos o fogo, e agora cadê o cordeiro? Abraão disse: o Senhor proverá. O Senhor proverá, assim como Deus fez para Abraão e proveu, porque na hora que Abraão ia sacrificar o seu filho, em cima daquela lenha, que levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo bradou: Abraão, não precisa fazer isso não. E quando Abraão olhou para o lado, tinha um cordeirinho preso pelos chifres dos arbustos. Então Deus, ele providenciou para nós também, que nos desse salvação em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui as origens disso, o sacrifício do cordeiro pascual, lá em Êxodo 12:5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E lá eles sacrificavam aquele animal, e eles colocavam o sangue nos umbrais das portas. Mais um exemplo do livramento de Deus. Lá em 1 Coríntios fala: Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então nós vemos aqui a origem do sangue, e a vida da carne está no sangue. Uma carne sem sangue não tem vida. Se tirar todo o nosso sangue, nós morremos na hora, porque não tem vida. O sangue é vida, né? Em Levítico 17:11 fala sobre isso: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenha dado sobre o altar. Então era necessário, no simbolismo lá no Velho Testamento, que houvesse sacrifício de sangue, para que houvesse remissão de pecados. O propósito de sacrifícios cruentos cumpre-se em Cristo, o sacrifício perfeito. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por nosso Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Hebreus 9:22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que o sangue descesse na cruz do Calvário. 1 Coríntios 5:7 foi o que eu falei anteriormente: Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Deus fez sua alma de oferta pelo pecado. Isaías 53:10, o que eu acho interessante, que nós viemos do pó da terra, nós somos formados do barro, e nós recebemos vida através do sopro de Deus em nossas narinas, e temos a nossa formação da terra. Uma cientista foi fazer uma análise, pesquisar sobre a formação do corpo do homem. Todos os minerais que tem na terra, meu irmão, tem no seu corpo e no meu aqui. Todos os minerais que a terra possui tem no nosso corpo. Ela perdeu tempo, mas foi 12 anos estudando isso, ela só lê a Bíblia. Tinha feito outras coisas, né? Mas mais importante, né? 12 anos pesquisando uma coisa que está na Bíblia, que nós vemos do pó da terra, que nós somos barro. E o que eu acho interessante, irmãos, um simbolismo, quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, com aquela cruz de espinho na cabeça, com seu lado furado, as mãos e os pés perfurados, por gravidade, isso é ciência também, o sangue dele desceu, escorreu pela madeira da cruz, e desceu na terra, e encharcou a terra, que representa o nosso corpo. Então a terra foi lavada com o sangue de Jesus, não ficou uma gota no corpo de Cristo, talvez, porque Jesus Cristo, ele derramou todo o seu sangue, por remissão dos nossos pecados. Tem alguém para dar glória a Deus aí? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Então Deus se fez pecado por nós. E o que a gente pode entender nessa noite?
O que a gente pode entender? Será que estamos valorizando esse sacrifício? Será que estamos dando valor a esse sacrifício? Será que estamos entendendo o que representa o sangue de Jesus derramado na cruz? Para que por besteira a gente deixe Jesus de lado? E quando nos aprofundamos nos significados, eu estava me aprofundando nesse significado lá em casa, estudando, pesquisando. Então eu fui vendo que as descrições da natureza da expiação, nós passamos a entender as implicações relacionadas a nós. O que implica a nós de termos recebido tão grande salvação e muitas vezes não valorizarmos esse sangue, não valorizarmos esse sacrifício de Jesus, que não foi só um sacrifício físico, não. Ele se fez homem, habitou entre nós, ficou limitado pela carne, sofreu as dores, chorou, gemeu, foi tentado, mas não caiu. Tanto sacrifício por nós. Quem assistiu o filme do Mel Gibson, aquele que Jesus Cristo é espancado? Ninguém assistiu aqui? Ah, sim, glória a Deus, Então, aquilo ali não é nada perto do sacrifício de Jesus, né? E os benefícios que nós somos abençoados, quanta bênção nós recebemos, irmãos, quanta bênção nós recebemos, de estarmos na presença de Deus, estarmos recebendo as benesses do Senhor, recebendo tão grande salvação, tendo paz no nosso coração. Agora nós temos que entender também que o sacrifício de Jesus, ele foi voluntário. Muitos dizem que quem matou Jesus foi os judeus, quem matou Jesus foi os romanos, quem matou Jesus foi esse, foi aquilo. Jesus foi conduzido por eles, mas Jesus entregou a sua vida à morte. Ele quis entregar. Lá em João 10, 17, 18, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então ele deu a vida dele. Se lá na cruz do Calvário, aqueles que me meavam a cabeça diziam: tu não és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, como aquele ladrão disse, salve a ti mesmo. Se Jesus quisesse, ele teria invocado uma legiãozinha de anjos só. Não precisava ser uma legiãozinha de anjo não, bastava só um anjo, para destruir todo aquele povo que estava ali, e Jesus Cristo talvez fosse ser levado envergonhado para o céu. Mas não era o propósito de acontecer isso. Então Jesus, ele diz: eu mesmo a dou, tenho poder para dar. Ele tem o poder, irmãos, de dar vida eterna para nós. Ele que tem o poder da vida eterna para nós, porque ele pagou o preço. E o poder para tomar e tomá-la, ele fala a referência à vida dele. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele estava recebendo ordens de Deus no Getsêmani, quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, porque ele estava sentindo uma pressão muito grande. Mas o que ele disse? Faça, porém, a tua vontade. Né? E a vontade de Deus era que Jesus Cristo, ele, lá na cruz do Calvário, ele perecesse e morresse para nos dar salvação. Então o sacrifício de Jesus, ele foi voluntário. Ele foi para a cruz porque ele quis. Ele foi para a cruz porque ele tinha um propósito de trazer salvação para nós. Amém? O sacrifício de Jesus foi expiatório. Por que expiatório? Né? A palavra expiação, eu me preocupei em pesquisar, né? Ela vem do hebraico, que significa literalmente cobrir, e é traduzida pelas seguintes palavras: fazer expiação, purificar, quitar, reconciliar, fazer reconciliação, pacificar e ser misericordioso e adiar. Adiar o quê? Adiar a nossa perdição, porque ele nos traz salvação eterna. E lá em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele foi fazer uma reconciliação, fazer uma pacificação e ser misericordioso. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, de não sermos consumidos. O sacrifício de Jesus também foi propiciatório. O que é propiciatório? Também me preocupei em vez de juntar, tornar favorável e efetuar a reconciliação. Ser propício, né? Crê-se que a palavra propiciação tem a origem da palavra latina prop, que significa perto de. Ele foi
propício a nós, ele foi para perto de nós, ele foi ali fazer a expiação pelo nosso pecado, voluntariamente, porque ele ama. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Os mortos creem, se crescem, a Bíblia diz, aquele que esteja morto, além que esteja morto, mesmo que esteja morto, viverá. Então, você tem que crer em vida. Por isso é que salvação é em vida, não é após morte. Salvação é em vida. Romanos 5,16, 3,25 diz, o qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob o quê? A paciência de Deus. Meu irmão, Deus é paciente. Deus teve paciência comigo 24 anos para me aceitar Jesus. Quanto tempo Deus tem paciência com você ainda? Deus, ele é paciente. Deus está com o seu coração aberto. Deus está com a sua palavra na sua presença, para que você que ainda não entregou seu coração para Jesus, nessa noite você possa fazê-lo. Então, ele foi voluntário, ele passou pela expiação e foi propício, e ele foi reconciliador, reconciliatório. Obra de reconciliação foi totalizada por Cristo. Jesus reconciliou o homem com Deus, Deus reconciliou o homem com ele através de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação, pastor Irã, é ministério, pastor, eu descobri isso, irmão. É o ministério da reconciliação. Trabalhe, meu irmão, no ministério da reconciliação. Vá levando essa palavra de Deus às pessoas, que as pessoas possam se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de quê? Da reconciliação. Glória a Deus por isso, nós somos reconciliados por Deus, porque a Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, cada um se desviava pelo seu caminho, está em Isaías 53, no capítulo 53, mas Deus, ele trouxe a nós, para perto dele, através de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E ele foi substitutivo, voluntário, expiatório, propício, e foi substitutivo, que quer dizer em lugar do outro, foi substituído, né? Barrabás foi substituído por Jesus, né? Que quem ia morrer era Barrabás, aí na mesma hora ele foi substituído por Jesus, porque o povo preferiu Barrabás, que é o símbolo do pecado, ainda hoje preferem, né? Mas muitos têm aberto seus olhos, né? Tendo sido, lá em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor, Ele é que nos justifica. Nós somos justificados não porque nós somos bonzinhos, porque nós fazemos parte de uma igreja, estamos arrolados no hall de membros, estamos lá com o nosso nome anotado, temos às vezes uma carteirinha de membro para dar carteirada no povo, aí depois não pagar as contas no comércio, entendeu? Será que é isso que acontece? Não acontece não, né? Aqui não, porque aqui ninguém tem carteira, aqui a nossa carteira está aqui no nosso coração, né? Enfim, então, não é porque você faça parte de uma congregação, não. É porque você foi substituído, você foi reconciliado, Deus foi propício para você, fez expiação e voluntariamente Ele morreu por você e por mim. Glória a Deus. O nosso Redentor, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que nós falávamos no início? Que para um refém precisa de resgate, e nós éramos reféns do pecado, e lá em Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou, aleluia, glória a Deus. Quem dá um glória a Deus aí, meu irmão? Glória a Deus. Tem gente dormindo aqui? Eu acho que não tem não, que eu não vi ninguém ainda, né? Mas se estiver dormindo, cuidado que eu aviso, viu? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ele foi redentor, né? Diz, Cristo nos resgatou, amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A palavra redimir, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa tornar a comprar por um preço,
livrar da servidão por preço, comprar no mercado e retirar do mercado. Nós somos comprados por Deus através do sangue de Jesus, e nós somos retirados deste mundo pecaminoso e colocados sobre a rocha que é Cristo, aleluia, glória a Deus. Nós estamos firmados na rocha, irmãos, nós não precisamos estar vacilando não. Olhe para os seus pés e veja que os seus pés estão firmados na rocha. Olhe para o seu coração e veja que ele está firmado no sangue de Jesus. Nós somos lavados, o sangue que corre nas nossas veias é o sangue de Jesus, pode ter certeza, aleluia, glória a Deus. Esse é o sangue remidor, o sangue espiritual. E o termo resgate deriva das transações efetuadas entre homens, como a libertação de um cativo mediante o pagamento de resgate. Qual foi o resgate? Qual foi o alto preço desse resgate? Senão o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro, imaculado e morto por nós na cruz do Calvário, trazendo aos homens libertação de um cativo mediante o pagamento de um resgate, ou a soltura de um devedor encarcerado para liquidar a sua dívida. Aleluia! A dívida, a Bíblia fala que a cédula da morte foi cravada na cruz por Jesus. Nós fomos comprados por um preço muito alto e ficamos livres da escravidão por um preço de um resgate, liberto por um preço. 1 Coríntios 6,20 diz assim: porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Nós temos um proprietário eterno que zela por nós, que Ele é o penhor da nossa salvação. Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Nós temos glorificado a Deus no nosso corpo? Nós temos glorificado? Estou tremendo assim, mas não é com frio não, é de nervoso mesmo. Glória a Deus. Nós temos glorificado a Deus no nosso corpo? Nós temos glorificado a Deus no vosso espírito, os quais pertencem a Deus? Então essa é o que nós temos que pensar nessa noite. Temos valorizado o sangue de Jesus. Nós temos sido fiéis a Deus na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de agir com os nossos irmãos. Jesus Cristo derramou um sangue precioso para salvar a vida do meu irmão, que está ao meu lado, congregando comigo, e de repente eu não converso nem com ele. Isso não é valorizar o sangue de Jesus. Nós precisamos exercer o perdão no nosso coração. Se o sangue que corre no meu corpo é um sangue espiritual de Jesus Cristo, o sangue do meu irmão também é igual. Então por que pensamos diferente? Por que não perdoamos? Hoje eu estava na fazenda, eu fiz o apelo lá, e eu disse, agora é o terceiro momento, é o momento do perdão. Sempre gosto de fazer isso. Para quem não conhece a fazenda, não é uma fazenda que não cria o gado não, irmão, é a fazenda do caminho. Lá a gente cria vidas. Lá nós trabalhamos com vidas, né? E eu chamei a pessoa lá, quem que quer pedir perdão a alguém que tem ofendido dentro desta casa aqui. E um rapaz veio chorando, se abraçou comigo, pastor, eu quero pedir perdão por Tancredo. Eu disse, Tancredo, vem aqui à frente aqui. O Tancredo não estava lá na cozinha fazendo almoço, para a gente almoçar lá, que eu já até almocei lá, dei uma filadinha no almoço lá, viu? E estava bom, viu? Aí eu chamei, chama o Tancredo aí. Aí o Tancredo veio da cozinha, ainda suado. Aí eu disse, Tancredo, o Tiago quer falar algo para você. Aí ele disse, Tancredo, me perdoe. Eu disse, perdoar de quê, homem? O que tu fez comigo? Ele nem sabia o que tinha feito. No mínimo ele deve ter falado alguma coisa, né? E ele se sentiu tocado. E naquele momento os dois se abraçaram chorando ali. É isso que é ser cristão. É isso que é ser lavado no sangue de Jesus. Não, porque eu acho que o sujeito lá não gosta dele. Você não tem que gostar dele, não. Tu tem que amar ele, porque ele é filho de Deus igual a você. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós temos que entender que nós temos que glorificar o nosso Deus com o nosso corpo, com a nossa vida. Nós temos que cuidar de nós temos que cuidar do nosso corpo, saber o que nós estamos fazendo com ele. E o nosso espírito, aqui em letra minúscula, o espírito que tem que estar em sintonia com o Espírito de Deus, porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos propriedade particular, povo escolhido, nação eleita, para poder exercer o ministério aqui na terra. O ministério da glória a Deus, da reconciliação. E qual é a eficácia de tudo isso? Senão o perdão das nossas transgressões que Jesus pagou na cruz por nós. Colossenses 2, 13 e 14. E quando nós estávamos mortos em nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne,
vos vivificou, quem? Jesus, juntamente com ele, perdoando-vos todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de maneira alguma nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia, tua condenação, meu irmão, a minha condenação, ela foi cravada na cruz do Calvário, glória a Deus, e nós precisamos valorizar este sangue e esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, glória a Deus. Nos libertou, Romanos 6,18, libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Hoje nós temos que ser servos de Deus, escravos que éramos do pecado e dos nossos delitos. Hoje nós somos escravos de Cristo e fazer que nem aqueles escravos que o Senhor tratava tão bem eles, que quando eles tinham a sua cauta de euforia, eles diziam, eu não quero ser livre, fura minha orelha. E a partir daquele momento aquele escravo era escravo para sempre, escravo por amor a Deus. Nós somos escravos de Cristo por amor a Ele, porque Ele nos deu vida e vida em abundância, aleluia, glória a Deus. Eu digo para vocês, eu dei meu testemunho lá na fazenda, assim por alto, porque é um testemunho muito comprido. Se eu não tivesse entrado nos caminhos de Deus, não tivesse encontrado Jesus, eu não estaria aqui nessa igreja, tendo a graça de Deus e a honra de Deus, de estar aqui nesse púlpito pregando. Eu já estaria já só osso seco lá no cemitério, que há muito tempo eu tinha morrido. E nem estava com essa mulher linda e maravilhosa ali, minha esposa, que está aqui comigo hoje, glória a Deus. Hoje eu estou completo, viu? No PG eu estava incompleto. Glória a Deus. Melhorou, graças a Deus. Louvado seja Deus. É serviço de utilidade pública. Avisando. E nos libertou e nos purificou. Nós somos libertos, nos purifica. João 1,7 diz, mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você está tendo comunhão com seu irmão? Não precisa ninguém responder, pelo amor de Deus. Você está tendo comunhão com seu irmão? Ou você aqui, nesse ambiente aqui, tem alguém com que você não esteja gostando ou esteja intrigado? Algo que aconteceu, que você não gostou, que você tenha razão ou não tenha. Esse é o momento também do perdão. Depois do culto, quando terminar a mensagem, você procura esse irmão, procura essa irmã, a irmã procura a irmã. Peça perdão a ela, peça perdão a ele. Né? Porque, na realidade, para nós andarmos na luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Nós não podemos dizer que temos comunhão com Deus se eu não consigo ter comunhão com meu irmão. Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com o maestro, Evandro? Se eu não tiver comunhão com meu irmão Stefes, com cada irmão que está aqui, com o meu pastor, eu preciso ter comunhão, eu preciso viver em harmonia, porque eu tenho que andar na luz, temos comunhão uns com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, mas é preciso que nós vamos para a luz, e lá nós tenhamos comunhão com Deus e com os nossos irmãos, e Ele nos liberta. Romanos 6,8, libertos do pecado foste, feitos servos da justiça. Nos purifica, quando nós andamos na luz, nós somos livres do pecado. Romanos 6,14 diz, o Espírito Santo faz morada em nós. E testifica que somos filhos de Deus, lá em Romanos 8,16. Nós recebemos libertação da morte física e espiritual. Romanos 6,23. Diz o quê? O salário. Mais o quê? Glória a Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus não é pago. É gratuito. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos dá a vida eterna através de seu Filho. Porque o salário que nós receberíamos era a morte, mas hoje nós temos o dom gratuito, a Bíblia diz em Timóteo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O dom da vida eterna, 5,24 de João diz, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Se nós cremos na palavra, se nós temos Jesus como Senhor e Salvador, e nós cremos nessa verdade, nós recebemos a vida eterna. A vida eterna é muito mais que uma existência, irmãos. A vida eterna significa excelência, vida no favor de Deus e na comunhão plena. Nós não vamos viver uma vida eterna de 100 anos, não.
Nós não vamos viver uma vida eterna de 1000 anos, não. Perguntaram uma vez para um homem, quanto durava a eternidade? Aí ele pensou. Bom, a eternidade é o seguinte, é uma pedra com 100 metros de altura, com 100 metros de largura, mais 100 metros de diâmetro, que a cada 100 anos, um passarinho vem e afia o bico naquela pedra. Quando aquela pedra acabar, passou 1 segundo da eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso a eternidade. Agora imagina a eternidade sem Deus, como é que vai ser? É um bocado de passarinho aí, viu? Mas nós temos essa vida eterna em Cristo Jesus. E é muito mais que uma existência. É uma vida por excelência. Porque a vida eterna, ela começa aqui. Nós não somos eternos. Estamos presos nesse tabernáculo de carne. Estamos presos nessa minha garganta falha. Estamos presos nos nossos trabalhos, nas nossas casas. Mas um dia, ou o Senhor vem nos buscar, e nós teremos os nossos corpos transformados, e seremos arrebatados com Ele nas alturas, ou um dia nós vamos descer à sepultura, e o nosso espírito irá para Deus, porque a Bíblia diz, volta o homem à terra que o deu, e o espírito a Deus que o deu também. E a Bíblia diz que todos os caminhos levam a Deus. Pastor, que é isso, heresia? Não, heresia não, porque a Bíblia diz que volta o homem à terra, e o espírito volta para Deus. Agora Deus lá vai mandar a pessoa para o lugar do certo. Porque uma vez eu preguei numa igreja, não sei se foi aqui, que todos os caminhos levam a Deus, só existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o verdadeiro caminho. Mas se você quiser seguir outro caminho que não seja Jesus, você vai se encontrar com Deus, mas um dia você vai prestar conta com Ele do caminho que você escolheu. Porque você pode escolher o caminho, mas seu destino quem dá é Deus. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Então você precisa entender isso, né? Que a vida no favor de Deus e comunhão plena nós temos em Cristo Jesus. Vida de intimidade e conhecimento de Deus. João 17:3. O pastor Chagas está lendo quase a Bíblia toda hoje. Mas é isso mesmo. Glória a Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam só a ti, a mais ninguém. Que conheça só a ti por um único e verdadeiro Deus. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele salva, não existe um caminho por excelência, a não ser o caminho de Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos ter que ter uma vida de entendimento, de conhecimento, de intimidade com Deus. E a vida eterna é essa, que conheçam somente a Ti. Nós temos que conhecer somente a Deus e confiar somente em Jesus. Uma vida vitoriosa e vencedora, Romanos 8:37. Estamos terminando, irmão. Vida vitoriosa e vencedora, Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Efésios 2:1 diz, e nos vivificou, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. E qual a nossa resposta a tamanho sacrifício? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Qual a tua resposta? Depois de tudo que você escutou, depois que você recebeu essa palavra, essa mensagem vinda de Deus para o nosso coração, qual a sua resposta para o tamanho sacrifício? Porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17, diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Você está constrangido nessa noite? Eu estou constrangido. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Nós não podemos viver para nós. Nós temos que viver para Ele. Até porque nós lemos que a nossa vida pertence a Ele. Ele é o dono da nossa vida. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O nosso Deus é um Deus vivo. Jesus Cristo, Ele ressuscitou. A morte não segurou Ele na sepultura, nem na cruz. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda também que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, aleluia, glória a Deus, glorifica a Deus aí, meu irmão, porque Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu salvação eterna, e nós temos que glorificar esse nome maravilhoso. E qual o valor que você e eu damos para o sacrifício de Jesus derramado, o seu sangue na cruz, aleluia.